Bom, pessoal, então para o último vídeo, a última aplicação, tá? Isso aqui é um problema que envolve mistura, tá? É um problema de física muito associado à parte da questão da química, tá? Mas é interessante que a gente observe. Então esse é um problema onde que a gente vai ter que modelar essa situação, tá? Então ele tem um grau de complexidade um pouco maior, tá? Então ele traz para a gente aqui, considere um tanque contendo inicialmente 100 litros de salmoura com 10 quilogramas de sal. Tá? Suponha que uma torneira despeje mais salmoura no tanque numa taxa de 3 litros por minuto. Tá? Então, a quantidade de litros que entra a cada minuto, com 1/4 de quilograma de sal por litro. Tá? E que a solução, bem misturada, esteja saindo por um orifício no fundo do tanque na mesma taxa. Tá? Então, esse fluido sai à mesma taxa. Determine a quantidade de sal no tanque em qualquer instante. Tá? Primeiro, o que ele quer que a gente determine? Tá? Primeiro, vamos dar aqui um nome às coisas. Né? Então, eu vou chamar de Q, tá? A quantidade de sal. Falando de salmoura, então quantidade de sal em quilogramas, tá? Então quantidade de sal em quilogramas, tá? Então ele quer que a gente determine a quantidade de sal em qualquer instante. O que ele quer que a gente determine, então, é a quantidade de sal em função do tempo. É isso que ele procura, tá? É isso que desejamos encontrar, tá? Entendendo a situação, tá? Agora isso aqui só para a gente saber o que a gente tem, tá? Nós sabemos que inicialmente, tá? Nós temos 10 quilogramas de sal, certo? Então quer dizer que a nossa quantidade de sal inicial dentro do tanque, Q0, tá? Vai ser igual a 10 quilogramas, certo? Então no tempo zero eu tenho 10 quilogramas, ou seja, isso aqui é a nossa condição inicial, tá? Que vai ajudar a gente a modelar isso daqui. Como que eu sei disso? Ele fala, né, que o tanque tem 100 litros de salmoura com 10 quilogramas de sal. Então quer dizer que inicialmente, tá? Nós temos essa condição da quantidade de sal. Tá? O que nós temos? Então nós temos um certo reservatório, né, de 100 litros, que já tem 10 quilogramas de sal aqui dentro. Tá? Ele vai ter uma taxa de entrada, então está entrando salmoura nele a uma taxa de 3 litros por minuto, com 1/4 de quilograma diluído nessa mistura, e sai a mesma taxa. Isso quer dizer que entra 3 litros por minuto, tá? E sai 3 litros por minuto. Ou seja, a gente tem um regime permanente, né? O volume dentro do nosso recipiente, ele continua sendo o mesmo, tá? Como que a gente consegue fazer essa medição? E como a gente vai trabalhar com essa relação, né? A gente vai ter que trabalhar com um conceito bem simples, né? Não tão simples assim, mas digamos ali que ele seria simples. Vamos deixar anotado aqui nossas condições iniciais, tá? O que é uma taxa de variação, tá, gente? A gente vai ter que calcular a taxa de variação. Taxa de variação, tá? Nada mais é que a diferença da taxa de saída, tá? A diferença entre a taxa de saída, ou na verdade taxa de entrada, aqui é irrelevante, tá? Quantidade que entra, taxa de entrada, menos a taxa de saída, tá? Ou seja, a nossa taxa de variação, ela vai estar medindo a variação da quantidade de sal em relação ao tempo. Ou seja, a gente vai ter diferencial da quantidade de sal, QT, em relação ao diferencial de T, tá? Isso vai ser igual à taxa
de entrada de sal menos a taxa de saída de sal. Tá? O quanto que está entrando de sal pela quantidade que está saindo de sal. Tá? Ou seja, vou ter que calcular aqui essa taxa de entrada e vou ter que calcular essa taxa de saída. Tá? Vou representar aqui então por taxa ETE, tá? Taxa de entrada, e vou representar aqui taxa de saída por TS, né? Taxa de saída. Tá? Quem é a taxa de entrada? Tá? Taxa de entrada, neste caso, nós temos, tá? Entrando nesse reservatório 3 litros por minuto e 1/4 de quilograma por litro, tá? Com 1/4 de quilograma por litro. Ou seja, eu tenho 1/4 de quilograma por litro entrando, tá? Com uma vazão de 3 litros por minuto, tá? Eu coloquei as unidades para que a gente consiga perceber o seguinte, ó. Posso simplificar esse L com esse L, então quer dizer que a nossa taxa de entrada, ou seja, a quantidade que entra de sal por minuto, é 1/4 vezes 3, tá? Então, 1/4 vezes 3 é 0,75. Então, temos 0,75 quilogramas de sal para cada minuto, tá? Então, eu achei a taxa de entrada, quanto entra de sal por minuto dentro do nosso reservatório, tá? Agora, a gente precisa achar a taxa de saída, tá? A taxa de saída, TS, né? A gente vai ter um problema. Quanto que sai de sal? Eu não sei. Eu sei que sai 3 litros por minuto. Mas qual é a concentração de sal, ou seja, quantos gramas de sal por litro, nós não sabemos. Nós sabemos que a concentração, né, de sal é a quantidade de sal dividido pelo volume. No caso, a gente tem aqui 100 litros. Tá? Então, ou seja, tem uma quantidade de sal diluída em 100 litros, porque esse regime é constante. Tá? Então, a gente vai representar a taxa de saída por Q, que é a quantidade de sal, dividido por 100, ou seja, a concentração de sal. Tantos quilos de sal em 100 litros, vezes a taxa de saída. Né? Vou colocar aqui a unidade, né? Quilogramas, Q quilogramas por 100 litros, vezes quanto que está saindo, que são 3 litros por minuto. Tá? Posso fazer a simplificação aqui novamente. Tá? Simplifiquei litro por litro. E a nossa taxa de saída, ela vai estar descrita ou dada por 3 dividido por 100, né? 0,03, vezes Q, que é a quantidade de sal, que a gente não sabe, isso aqui em quilograma por minuto. Tá? Então, é a quantidade que está saindo de sal por minuto. Logo, então, nós teremos que o diferencial da quantidade de sal de Q dt vai ser igual à taxa de entrada, que é de 0,75, menos a nossa taxa de saída, que é de 0,03 vezes Q. Note que a gente gerou aqui uma EDO, né, uma equação diferencial. Essa equação diferencial é dada por Q' igual, Q' mais 0,03Q igual a 0,75, tá? Que é uma EDO de primeira ordem, linear, de primeira ordem, né, com os coeficientes constantes, né? A nossa P de x e a nossa Q de x são constantes. Logo, a nossa solução dessa EDO vai ser descrita por Q, ou seja, Q em função do tempo, tá?
vai ser dada pela constante arbitrária A vezes E elevado ao valor de A, que é 0,03, na verdade menos 0,03, vezes o tempo, mais o valor de B dividido por A. Então, 0,75 dividido por 0,03. Tá? 0,75 dividido por 0,03 é a mesma coisa que 75 dividido por 3. Tá? Então, a gente vai ter aqui Q em função de T vai ser dado por A vezes E elevado a menos 0,03 vezes T. 75 por 3 é 25, tá? Então mais 25. Temos aqui a nossa solução geral, tá? Mas a gente tem o valor inicial, né? A nossa condição inicial. Qual que é a condição inicial? No tempo zero, eu tenho 10 quilogramas de sal dentro do nosso tanque. Tá? Então, vamos substituir esses dois valores, né? Colocar aqui para Q de 0 igual a 10, temos, fazer aqui, tá? Teremos então A vezes E elevado a menos 0,03 vezes 0, mais 25, igual a 10, tá? E nós vamos passar a ter E elevado a 0 é 1, A mais 25 é igual a 10, o que nos leva que o valor da constante arbitrária para essa condição inicial é igual a menos 15. Logo, a situação, a expressão de contorno, né, que fornece a solução da quantidade de sal em função do tempo, vai ser dada por Q de T, né, quantidade de sal em função do tempo. Só por questão de ordem, já que o A é negativo, né, teremos 25 menos 15 vezes E elevado a menos 0,03 vezes T. Tá? Então, note que esse processo ele é um pouco mais longo. Por quê? Porque ele envolve questão de modelagem. O que é modelagem? Tá, pessoal? Eu tenho os dados, eu tenho o meu problema, eu preciso resolver esse problema, né, gerar uma função de controle da quantidade de sal em função do tempo, né, que é o que eu desejo encontrar, mas ele não me traz a expressão pronta. Né? Então eu preciso aplicar conceitos, né, de taxa de variação. O que é uma taxa de variação? É a diferença entre um ponto e outro, né? Então a taxa de concentração, de variação da concentração da quantidade de sal ao longo do tempo, é a diferença entre quanto que está entrando menos o quanto que está saindo. Tá? Se entra mais do que sai, isso quer dizer que você vai ter um aumento da quantidade de sal. Se entra a mesma quantidade que sai de sal, a quantidade de sal sempre vai permanecer sendo a mesma. Né? Se a quantidade de sal que entra é menor que a quantidade de sal que sai, você vai ter uma redução na quantidade ou concentração de sal dentro do tanque. Tá? Então esse é um problema onde que você não tem a equação, né? Nós precisamos modelá-la, né? Ou seja, descrever por S conceitual, né, de taxa de variação, se taxa de entrada menos a taxa de saída, tá? Achar quem é a taxa de entrada e quem é a taxa de saída, descrever a EDO, né? A partir do momento que eu descrevi a EDO, é resolver a equação diferencial para determinar a função de controle, tá? Isso dá muito mais trabalho mesmo. Tá? Eu brinco que meus professores de cálculo diziam, né? Gente, derivar, integrar, resolver a equação diferencial é fichinha, ou é a parte mais fácil, né? E eles falavam isso com certa verdade, porque o mais complexo não é você resolver a equação em si, existem métodos para fazer isso, né? Agora, o problema é você descrever e modelar a IDO.
né? Depois que você faz isso, é aplicar um método de resolução, tá? Gente, fico por aqui. Espero que esses vídeos, né, de resolução e de aplicações auxiliem vocês no estudo das EDOs lineares de primeira ordem, tá? Grande abraço, ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro e último encontro. Fui!